Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal, conforme for entrando, pode ir compartilhando a live. Chamar o professor Dave aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho vai aparecer o professor Dave aí. Quem está entrando agora, aqui embaixo, pessoal, tem um... Olá, pessoal, estão escutando? Tudo ok? Tá com Aqui áudio? embaixo tem um aviãozinho de papel que vocês podem compartilhar a live, né? Então, quem estiver entrando, compartilha a live já com os amigos de vocês para participar com a gente. Quanto mais pessoas participarem, mais interação a gente tem, mais perguntas, e às vezes uma pergunta de um, uma pergunta de outro, a gente já vai resolvendo. Boa noite, professor Dave. Tudo bom? Boa noite. Tá escutando bem aí? Tudo certo, tá ótimo. Para mim tá bem legal tá o som. Pessoal, dá um joinha se o som tá legal, vão respondendo aí pra gente saber que tá tudo certo. Enquanto o pessoal vai entrando, nos avisem se o som tá legal. A gente vai conversar hoje sobre a região perioral. Várias alternativas que a gente tem de tratamento. Boa noite, doutora Paula. Seja bem-vinda. Legal. E lembrando, né, Nath, que a gente quer uma live bem interativa, que eles interagem bastante, que eles perguntem, que eles questionem, né, sobre todas as dúvidas que tiverem. Isso aí, conforme vocês a gente for avançando nos tratamentos, vocês vão falando aquilo que vocês estão... isso eu nunca fiz, ou tenho dúvidas, eu já testei, às vezes testou de uma forma diferente do que a gente está falando. Compartilha com a gente, acho que a gente aprende juntos sempre, né? Bem legal. Então, para quem entrou agora, lembrando que aqui embaixo, onde vocês colocam os comentários, tem um aviãozinho de papel que vocês podem compartilhar, tá? A live para chamar outras pessoas para participarem conosco. Certo, pessoal? Boa noite, Cristiane. Boa noite, seja bem-vinda. Então, pessoal, a ideia é a gente conversar hoje sobre alternativas de tratamento para a região perioral. Porque muitas vezes as pessoas vêm fazer... Natália, vem tratar o lábio, né? Ou a pessoa já vem e fala que quer preencher o código de barras. Mas muitos alunos nossos, né, Dave, perguntam assim, mas qual é uma estratégia que a gente tenha um resultado legal para essa região? E depende muito do que é a necessidade do paciente. Então, a gente olhar, fazer um bom diagnóstico e realmente ver todas as alternativas que existem de tratamento e que vocês já trabalhem, claro, para oferecer o melhor resultado para os pacientes, né? Então, de várias técnicas, né? Cirúrgicas, até o home care específico para a região perioral. A gente falou na terça, né? Não sei o pessoal que estava aqui, que assistiu a live de terça, a gente falou muito sobre home care. E a gente pode, sim, indicar algo legal para o paciente usar também nessa região, né? E a região perioral, principalmente nas mulheres, é uma queixa que tem bastante. É uma região que ela evidencia as consequências do envelhecimento. Pessoal, vou dar uma justificativa um pouquinho para vocês. Quem me acompanha, quem me segue, sabe que eu estou de férias. Então, eu estou em viagem e eu tive que arrumar um lugar com internet aqui. Se acontecer alguma falha, tá? O objetivo é a gente tentar passar o máximo de informações para vocês aí, não deixar de fazer a live. Então, hoje está meio de improviso aqui. Daqui a pouco pode ter algum barulho, alguma coisa, que eu estou perto de um saguão de cinema aqui. Mas o importante é a gente fazer a live aí, passar o máximo de informação para vocês. Voltando agora à parte da região perioral, como eu estava falando, é uma região que mais evidencia a questão do envelhecimento, né? Essa parte da região perioral. O que é o nosso envelhecimento? É uma consequência, é um acúmulo de fatores. Como eu sempre gosto de dizer, uma reabsorção óssea, a perda da tonicidade muscular, a degradação dos coxins de gordura. Então, à medida que a gente vai reabsorvendo a parte óssea, a gente vai perdendo suporte labial, né? Que vai perdendo a tonicidade da musculatura, vai caindo o cantinho da boca. Então, a gente tem várias alternativas
para a gente conseguir amenizar e muitas vezes tratar 100% essa queixa principal do nosso paciente, né? Que muitos vêm com essa queixa. Minha boca está caída, meu sorriso está invertido, parece que eu estou sempre brava, sempre triste. O que eu posso fazer com isso? Né? Esse monte de ruguinha aqui na região, principalmente nós na região sul, aqui que a gente costuma tomar o chimarrão, né? A ruguinha, ó, tá a Nath ali, então faz muito o biquinho, é uma ruga mais tradicional da gente, então a gente vai passar para vocês várias alternativas para a gente conseguir, né, melhorar e tratar e muitas vezes também prevenir, porque às vezes depois de estabelecido é mais difícil. Então a gente tem questão da prevenção também, e isso daí a Nath vai começar a falar agora para vocês, esse home care, da questão da hidratação. A gente usa bastante PRF, que é muito bacana também, então a gente vai falando aos pouquinhos e tudo que é dúvida que surgir, vocês vão perguntando e a gente vai acrescentando. Olha a gritaria aí. Vai lá, Nath, fala um pouquinho aí. Então, assim, pessoal, uma coisa que acontece muito, não sei se acontece com vocês, eu queria que vocês compartilhassem conosco também. O paciente vem querendo fazer o lábio, né? Ou o paciente não vem querendo fazer o lábio, mas a gente quer fazer e a gente propõe, a gente vê que o lábio daquela paciente não tá legal e a gente quer propor para ela fazer o lábio. Só que a gente propõe fazer um lábio e a região perioral não tá legal. Aí a gente vai lá e faz aquele lábio maravilhoso com a técnica 3 Ultra D, não sei das quantas, fica lindo o lábio. Mas o paciente não fica satisfeito porque a gente não avaliou o redor, a gente não avaliou a qualidade da pele, a gente não avaliou as estruturas do tecido ao redor, a região perioral. Então não dá pra gente negligenciar essa região, porque inclusive vai influenciar no resultado do lábio ou de outros tratamentos que a gente vai fazer naquele paciente, né? Então, assim, a gente começa analisando e não necessariamente, gente, a gente tem que fazer nessa sequência, porque às vezes o paciente quer um resultado mais imediato. Então, eu sempre sugiro, assim, conhecer o perfil do paciente, saber se é um paciente que está disposto a fazer toda a sequência, né? Os nossos alunos sabem que a gente ensina o preparo da pele, o estímulo, o tratamento propriamente dito e depois a manutenção disso, né? Então, não necessariamente o paciente vai fazer naquela sequência. Às vezes ele vai pular etapas, mas a gente faz algo para mostrar para o paciente que já dá um resultado estético e depois a gente volta um pouquinho e vai tratando o restante. Então, sempre o que é o objetivo do paciente, né? Então, por exemplo, para manchas, né? Pacientes geralmente relatam assim melasma nessa região e nessa região dos lábios. Eu não sei se acontece com vocês. Quem tem pacientes que tem região de manchas aqui, às vezes até por depilação com cera ou com laser, alguma coisa assim, tem manchamento nessa região. Então eu vou pedir que vocês compartilhem conosco assim, alguém que já teve pacientes, se é comum para vocês, mais manchas, mais as rugas, o que acontece mais comumente com os pacientes de vocês, para a gente ir também, a gente não vai conseguir falar de todos os tratamentos, mas que a gente possa focar naquilo que realmente é a rotina de consultório de vocês, tá? Então, um aluno do curso Sucesso em Hoff perguntou, hoje de manhã no nosso grupo, uma aluna, na verdade, a Sandra, eu acho que foi, sobre a toxina para essa região. Então, vou começar respondendo já essa pergunta dela e conforme vocês forem mandando, a gente vai mudando um pouquinho, tá? Então, assim, Natália, como é que eu posso incluir a toxina nessa região? Então, uma coisa que o David falou antes, cantinho da boca, né? Cantinho da boca caído, a gente faz justamente o ponto, a gente pede para o paciente fazer assim, nem todo paciente consegue fazer essa careta, mas o pontinho é 1 centímetro para fora da boca, 1 centímetro para baixo, é o músculo abaixador do ângulo da boca, tá? Então, o músculo abaixador do ângulo da boca é onde a gente vai aplicar bem perpendicular à pele, a gente vai entrar com a agulha e vai fazer uma aplicaçãozinha, então, de 2 a 3 unidades de toxina. Eu acho, gente, essa aplicação de toxina, inclusive, mesmo para quem não tenha caído, mas já está começando a ficar mais flácida, assim, passou dos 30 anos de idade, eu já sugiro vocês incluírem no protocolo de toxina. Não é uma dose muito alta, né? Então, eu acho que vale super a pena, até na primeira vez que o paciente for fazer, oferecer como um mimo para o paciente, faz aquela aplicação, e nas próximas já inclui no protocolo dele essa aplicação aqui, porque ela é, como o Dave falou, né, Dave? Preventiva já, porque depois que a comissura tá bem caidinha, aí a gente tem que entrar com preenchimento, a gente tem que fazer outros tratamentos, o resultado já não é tão legal
quanto se a gente prevenir, né? Então, a toxina, super indico fazer aqui. A outra aplicação de toxina, Davis, não sei se tu quer falar um pouquinho, para a região, se tu tem o hábito de usar, posso depois dar minha opinião também, para as rugas periorais, para o código de barras, o que que tu acha sobre a aplicação de toxina nessa região? Sim, na verdade, Olha, nosso região, colega Werner. Boa noite. Ei, Werner, um abração, amigão. Na verdade, assim, na região perioral, eu não tenho o hábito de utilizar a toxina, que eu acho que trava um pouco a movimentação e deixa mais artificial. Eu uso outros tipos de tratamento para a região perioral, né? E a gente sempre tem que lembrar que um tratamento não vai sanar todas as queixas do paciente. Então, a região perioral é uma associação de tratamentos, né? Às vezes, a gente tem que fazer, como a Natália disse, desde a questão do preparo da pele, a bioestimulação de colágeno, para depois começar a parte de repente, a parte de preenchimento, depois a parte cirúrgica. Então, é uma associação de tratamentos para a gente conseguir chegar num resultado satisfatório para o paciente, dependendo de cada caso, né? Porque a gente tem que avaliar o paciente como um único, cada caso é um caso. Então, na verdade, essa região de orbicular do lábio, eu não gosto de aplicar botox, mas a gente gosta e não que a gente seja contra, né, Natália? Mas ele tem uma duração pouca e o paciente perde a movimentação nessa região também, né? Ele dura muito pouco, porque a gente não consegue, na verdade, não pode paralisar a musculatura como num frontal. Então, a gente tem que colocar muito pouca quantidade e, às vezes, nem vale a pena também, mas tem outras alternativas que a gente consegue melhorar, né? Então... É a aplicação da toxina aqui, né? Para quem gosta de usar essa técnica, a dica... Eu também, como Dave, não gosto tanto de usar a toxina como uma alternativa para o código de barras. Às vezes o paciente quer um resultado mais imediato e realmente a toxina, tu consegue um resultado um pouco mais imediato, com uma duração menor. Mas uma dica, então, se for fazer toxina nessa região, aplicar ela não logo aqui acima do lábio. Aplicar um pouco mais distante do contorno do lábio, onde termina a ruga. Então, se a ruguinha está subindo assim vertical, onde termina a ruga, a gente entra e faz uma aplicação de uma unidade. Então, o máximo que a gente pode fazer, tipo, são 2 unidades por lado, para não deixar tão artificial, né? E ainda, nós aqui no Sul, como a gente falou, né? O paciente não consegue tomar chimarrão, o paciente não consegue tomar com canudinho, fazer biquinho. Então, isso é uma coisa que você tem que conversar com o paciente antes, para não correr o risco de o paciente ficar insatisfeito, né? Falar assim, não gostei da aplicação, porque tá artificial, não consigo fazer um movimento e tudo mais. Então, isso é bem importante que a gente explique isso para o paciente antes. E se ele aceitar, aquele que a gente sempre fala, né? Combinado não sai caro. Combinou antes, o paciente aceitou e essa é a sua proposta de tratamento, tá tudo bem. Mas é muito importante informar isso, porque senão a maior parte dos pacientes fica insatisfeito com o pós-procedimento pelas dificuldades de movimento, motoras mesmo, né, em relação à toxina, tá? Eu vi que bastante gente respondeu aqui, né, sobre que a maior parte dos problemas que eles identificam nessa região é rugas e algumas pessoas colocaram manchas. Então, para rugas são várias alternativas, né? Para manchas, eu acho mais interessante para essa região são os peelings, né? Alguns peelings específicos para isso. Então, assim, eu separei aqui para mostrar para vocês, porque o pessoal sempre pergunta qual o produto que a gente usa e tudo mais. Então, assim, um tipo de peeling bem legal para essa região é o peeling de gluco, tá? Glucolactona. Tá? Então, é um peeling leve, ele não é aquele peeling que vai descascar, o paciente não vai ter a descamação, tá? Na pele. Ele é bem legal para lábio também, né? Quando aquele paciente está na época de inverno ou até do verão, voltou da praia, o lábio super ressecado. Então, o peeling de gluco, ele vai super bem. Pode trabalhar toda a região da pele e pode passar no próprio lábio também, tá? Então, eu super indico fazer esse peeling, inclusive, antes de a gente fazer um lábio, antes de a gente fazer algum procedimento de preenchimento, pode fazer na face toda, né? Mas principalmente a região perioral e o lábio, que fica bem ressecado, ele entra como...
Inclusive, no meu protocolo de hidratação de lábios e região perioral, a primeira sessão sempre é com o peeling de glúten. Então, eu acho que é uma dica bem legal. E um outro protocolo legal são os peelings que a gente usa associado com laser. Então, não sei se dá para ver aí, foto Melan. É um kit de peelings que a gente usa para melasma, mas que a gente usa muito também, não só para manchas, mas para melhora da qualidade dérmica, que a gente associa com as luzes de laser. Então, quem tem aparelho de laser, é bem legal de fazer essa associação, porque a gente tem um resultado bem satisfatório. Geralmente, 3 sessões, assim, a gente já tem um resultado muito legal de melhora, não só da mancha, que a gente estava falando, mas como da qualidade da pele também, né? Então, para manchas, eu acho que essa é a melhor alternativa, tá? Aqui na questão, tem uma perguntinha aqui, Nath. Tem uma perguntinha aqui sobre... O pessoal que eu estava na entrada do cinema que estão perguntando se pode entrar Já vende os ingressos aí. Eu já estou vendendo ingresso do cinema aqui. Sobre uma perguntinha que diz, acho que o lábio fino, disse, meu caso, ele está muito mais fino, né? Então, ali, para o lábio fino, a gente tem outras alternativas, né? Além do preenchimento. Depois a gente vai falar mais tarde, que são a parte cirúrgica. Mas isso daí tudo a gente tem que fazer uma avaliação do paciente nosso, né? E ver a distância da base do nariz, avermelhando o lábio, a exposição dele em relação à exposição dos incisivos centrais superiores em repouso durante o sorriso. Isso aí depois a gente vai responder mais tarde, tá? Essa partezinha aí. Vamos primeiro nessa parte de prevenção das ruguinhas aí. Nath, também a porcentagem do peeling, Nath. Eu vou colocar fotinho depois para vocês aqui, tá? Então, a questão das rugas, né? Para quem tem caso com bastante ruga perioral, a gente gosta muito da utilização dos fios lisos para estimulação de colágeno, que a gente falou na live anterior, né? Os fiozinhos de 3 a 4 fiozinhos assim, né? Não muito próximo nessa região, sempre diagonalzinho, como se fosse bigodinho de gato, assim, né? Para a gente conseguir estimular essa região e aos poucos melhorando essa questão das ruguinhas. Também a questão do Skin Booster, o IPRF, uma associação de técnicas para a gente conseguir melhorar essa parte das ruguinhas periorais aí, do código de barra, né, Nath? Só estou respondendo aqui. Eu coloquei ali a marca, tá? Do Photomelan, é marca Dr. Peel. Vocês acessam na internet, vocês conseguem comprar, encomendar ele, tá? É bem legal, associado com laser. É um resultado bem legal e os pacientes gostam também dessa associação de tratamentos, tá? Os fios, assim, só sobre os fios, vamos ressaltar e frisar, assim, os fios nessa região, para essas rugas periorais, a gente nunca coloca ele horizontal. Horizontal é para outro tipo de tratamento. Horizontal, vai travar, sorriso gengival, horizontal, né? A gente vai trancar a elevação do lábio superior. Então, para sorriso gengival, a gente coloca ele horizontal, transpassando o nariz, tá? Mas agora, para as ruguinhas, a gente coloca como se fosse o bigodinho de gato para baixo, assim, né? Tá? Bem e aí a gente pode usar eles no superior e no inferior, né? Então, dependendo de quanto o paciente pode investir, aonde que a pele dele está precisando mais, dá para usar de 4 a 5 fios, 3 fios, se essa distância for menor, superior e inferior. Também a gente pode trabalhar. E aí eu gosto muito, então, assim, de fazer aquela sequência, né? O paciente veio fazer toxina. Se o paciente já fez a toxina antes, então eu faço a toxina e faço aquela aplicaçãozinha que a gente falou antes, tá? Para já garantir a prevenção. Aí, se ele tem manchas, eu entro com essa, ou com peeling de gluco, ou com esse Photomelan, tá? Indico um home care também para o paciente. Já indico um home care para manchas, se for esse caso, né? Outra dica, então, já que eu entrei e comecei a falar do home care, pessoal, os produtos que têm indicação para a região dos olhos, produtos para pálpebras, a gente falou muito disso na terça, tá? Então, todos os produtos que são específicos para a região de olhos, vocês podem indicar para os pacientes de vocês usarem também na região do periorbicular, dos lábios, tá? Da região perioral. Então, eu acho que é bem legal, porque o paciente não precisa ter um creme para cá, outro creme para cá. É o mesmo, né? Ele é um creme mais específico, com mais tecnologia, na maior parte das marcas comerciais. Então, vocês podem dizer para o paciente de vocês,
não que tenha procurado necessariamente, mas todos os pacientes de vocês que vocês recomendam home care, já digam para eles, é uma dica bem legal. Você usa um creme específico para a área dos olhos, use este mesmo creme na região, não no lábio, ao redor do lábio. Vai melhorar bastante a qualidade dérmica deles ali, tá? Então, como home care, é isso. Se o paciente tiver manchas na região dos lábios, aí você vai indicar o home care específico que você indicou para manchas do rosto, ele vai utilizar naquela região também, né? Como o Dave falou dos fios, eu gosto muito de associar os fios com outros tratamentos. Por exemplo, o PRF, né? Lembrando que o PRF a gente pode trabalhar com ele várias pápulas, né? Eu posso injetar várias pápulazinhas ao redor de toda essa região. E também eu posso trabalhar com o PRF no próprio fio. Coloquei o fio, né? Removo aquele adaptadorzinho que tem, algumas marcas tem no final. E eu encaixo a minha seringa que eu vou colocar o PRF e eu injeto junto com o próprio fio. Então, no momento em que eu removo a agulha, eu deixo o fio embebido com o PRF. Então, a gente ainda consegue potencializar os resultados do fio, tá? Aqui tem uma pergunta sobre as ruguinhas das bochechas, né? Se for essa ruguinha bem superficial, assim como se fosse o código de barra, mesmo tratamento que a gente utiliza, a gente gosta muito desses fios de colágeno, fios lisos, né? A gente falou na live anterior, a gente tem o protocolo como se fosse o red tag, assim, para a gente conseguir fazer essa região. Se a ruga é maior, a gente tem os fios também, que são os fios mais longos, né? Com um calibre da agulha mais grosso, como se fosse o 26G por 90 milímetros, a gente coloca de baixo para cima para a gente conseguir melhorar, e às vezes a gente forma uma trama de fios, melhorando a qualidade da pele, melhorando a elasticidade, melhorando a tonicidade dessa pele. Sempre a gente gosta de associar também, junto com os fios, como a Nath falou, em PRF ou um skin booster, não, ácido de hidratação. Esses ativos de hidratação, Também, dependendo do caso do paciente, pode ser utilizado os bioestimuladores, que não sejam não os fios, como outros, como o Sculptra, como o Elancê, como o ADS, mas isso daí, cada produto desses tem a sua indicação específica. Nenhum é igual ao outro. Todos são bioestimuladores, mas cada um tem uma ação diferente, né? Então, isso aí tem que ser super bem indicado, né? Não é porque é bioestimulador que vai colocando de qualquer maneira ele vai dar um resultado bom. Então, cada um tem um plano de inserção, cada um tem a sua indicação certa, tá? Dá um oi aqui para a Flávia e para o Sérgio, nossos alunos de Orlando que entraram agora. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Olá, Sérgio. Um abração, amigão. E eu queria fazer um complemento, acho que foi a Sami que mandou, antes, fazendo essa pergunta que o David estava respondendo, sobre as ruguinhas, as rugas radiais, né? Quando a pessoa sorri e tem várias marquinhas aqui, tá? Sami, dica. Assiste lá, depois que terminar, não agora, mas depois que terminar a live, entra aqui na bio dessa página aqui do Insta e tem o link lá do nosso canal do YouTube. Te inscreve no canal do YouTube, que lá tem a nossa live salva. Essas nossas lives ficam salvas lá no YouTube depois. Então, se vocês entraram depois, quiserem assistir essa parte, podem entrar, tá? Nem todas elas ficam, mas essa live especificamente dos fios já tá lá. Então, se você quiser assistir para saber um pouquinho mais, a gente falou muito de full face de fios. Então, dá uma olhadinha lá depois, tá? Ainda complementando isso que o David falou, então, dos fios a gente pode complementar com PRF, a gente pode complementar com o Skin Booster, né? O Skin Booster mesmo, original, da Galderma. E também a gente pode utilizar gente, fugiu, mesoterapia, tá? Então, nós temos, por exemplo, o NCTF, que são ampolinhas, né? Não sei se vocês conhecem. São ampolinhas que eu gosto muito de usar junto, tanto com microagulhamento, quanto nesses procedimentos, assim, que a gente vai usar com fios, tá? Então, ele vem uma ampolinha assim, né? E você pode usar, na verdade, uma ampolinha assim, dá pra usar no rosto inteiro, tá? Então, acho que é bem legal de associar. Até porque, tipo assim, você tá judiando do paciente aquele procedimento, né? Teve que anestesiar e tudo mais. Então,
Se o paciente puder fazer, ele já faz na mesma sessão, né? Faz junto, por exemplo, pode fazer o microagulhamento, pode colocar os fios e pode colocar, por exemplo, uma ampola de NCTF, ou pode usar o IPRF, ou pode usar o Skin Booster. Separei aqui uma ampola também, né? O Skin Booster. Esse é o Skin Booster original, mas tem outros ácidos de hidratação de outras marcas que são muito bons também, tá? Então, só para ilustrar um pouquinho. Tem uma Isso, pergunta. Sami, dá uma olhada lá. Ela respondeu ali, era Sami mesmo, então, não confundiu o nome. Certo. Tem uma perguntinha aqui sobre se os bioestimuladores ajudam nas rugas radiais. A resposta é sim, tá? Mas a gente tem que ver qual o bioestimulador usar, porque, como eu falei, a profundidade e também tem bioestimuladores que, além de bioestimular, volumizam a face do paciente. Então, preenche. Então, a gente tem que usar de acordo com a indicação. Outra questão aqui, encharcar os fios com o NCTF. Também a gente deixou bem, a gente falou bastante sobre isso na live de fios, tá? Mas é uma pergunta bem bacana. Quando é favorável a gente encharcar os fios com o NCTF, que a gente vai causar uma degradação desses fios como se fosse mais potencializada. Mas é uma degradação favorável, né? Porque esse fio ele vai como se fosse turbinar as células que vão degradar o fio e produzir colágeno. Então, elas vão hidratar muito mais e a gente vai ter uma reabsorção, um resultado em curto prazo, tá bom? Diferente de uma degradação do fio por agentes externos, como se fosse o laser ou uma radiofrequência, né? Essa degradação do NCTF a gente quer. É uma degradação favorável, que é a formação de matriz colágeno, a formação de matriz extracelular, tudo que a gente quer de benefício para a nossa pele, tá bom? A Paula colocou aqui que ela usa Skin Booster da Miometil. Eu nunca testei, eu não sei se o Dave já testou, mas eu tenho alunos que usam e gostam muito, que tem um resultado bem legal, tá? A marca, gente, não é realmente o mais importante, né? Vocês têm que, claro, testar, ver o feedback e saber que é uma marca confiável. E fala para nós, Paula, funciona legal? Você tem resultados bons, até para a gente conhecer um pouquinho mais. A doutora Luciana perguntou do Radiesse. Sim, o Radiesse é excelente, só que depende da profundidade que a gente vai aplicar, né? Como a gente estava falando. Então, dependendo do meu objetivo, se eu quero tratar a pele, eu não posso usar na diluição normal. Eu preciso fazer uma diluição maior. Inclusive, Dave, vamos lançar aqui já para eles, se eles se interessam de a gente fazer uma live só sobre bioestimuladores. Né? Se vocês acharem legal, dão um joinha aí, mandem coraçõezinhos, que a gente faz uma live sobre isso também. Nath, fala aqui um pouquinho sobre a desglicação da pele. Tu gosta de falar sim. Doutora Camila perguntou o que eu acho de fazer uma desglicação da pele antes de harmonizar a face. Acho imprescindível. Excelente a tua pergunta. Porque o que acontece muito, inclusive quando o Dave estava falando dos fios, eu me perdi um pouquinho ali, eu queria ter falado e acabei esquecendo, tá? Entrei em outro assunto e esqueci de falar sobre isso. Fios, ele é um procedimento com injúria, assim como o microagulhamento, assim como qualquer procedimento que a gente vai colocar agulha, mas principalmente se for agulha fazendo várias pápulas e tudo mais. Então, assim, antes de fazer qualquer injúria no rosto do meu paciente, eu preciso desglicar a pele caso ela esteja glicada. Né? Então, por isso, gente, eu conversei já numa outra live também sobre a anamnese, né? Eu preciso fazer perguntas para o meu paciente sobre a saúde geral, sobre a alimentação, sobre os cuidados que ele tem de rotina, porque se a pele dele estiver glicada, eu vou, muito provavelmente, ter um resultado, um efeito rebote ruim, no caso, porque o que vai acontecer? Eu vou colocar os fios, o paciente investiu, eu estou fazendo fios, eu estou fazendo microagulhamento, eu estou fazendo vários procedimentos, e a resposta dele pode ser um manchamento ou uma alergia na pele, porque a qualidade da pele dele, a pele dele não estava preparada para isso. E ela está recebendo uma injúria. Então, eu preciso realmente ter controle da glicação. Eu preciso analisar a pele do meu paciente. Se for uma pele inflamada ou glicada, eu preciso tratar isso antes de qualquer procedimento com injúria. Tá? Aqui sobre a solução que ela associa junto com fatores de crescimento. Que ela gosta muito, só que os pacientes não fazem mais porque é dolorido. A gente fez uma live só sobre conforto e anestesia. E anestesia. Então, a gente deu várias dicas para fazer todos os procedimentos com maior conforto para o paciente.
tanto com anestésicos injetáveis, quanto extra-oral, intraoral e também... É semana passada, né? Foi semana passada que a gente falou isso. Isso. Não sei se tem salva isso daí. Sim, então, doutora Paula, você também é a mesma questão que eu falei para a Sami. Aqui na bio tem o link do canal do YouTube, te inscreve lá e dá uma olhada nos nossos vídeos. Tem uma live só sobre isso que o David falou, sobre conforto para o paciente. Faz toda a diferença mesmo. Se a gente não... Tem pacientes que não vão fazer, né? Uma das principais barreiras é o custo do tratamento e o medo, né? E o desconforto. Então, a gente tem que cuidar mesmo. A Nath, ela deu um exemplo que ela faz na clínica dela, deu uma associação de anestésicos tópicos que é bem interessante para esse tipo de tratamento, que é um tratamento não tão invasivo, né? Esse da solução de fatores de crescimento. Então, assim, né, de tratamentos para a região perioral. Avaliei se a pele dele estava glicada. Tratei essa parte da glicação da pele. Fiz a desglicação. O paciente tem mancha. Fiz peeling. Fiz tratamentos com dermocosméticos. Ou peeling associado com laser, né? Fizemos toda essa parte inicial. Preparamos a pele, se for a necessidade do paciente, né? Fiz essa parte, aí nós vamos fazer, vou tratar. Fiz a parte preventiva da toxina, né? E vamos fazer, por exemplo, tratamentos para estímulo de colágeno. A gente pode associar, na verdade, esses tratamentos, né? Não precisa fazer um por um e o paciente demorar muito, de repente, para ter o resultado. Então, a gente pode entrar com microagulhamento. O microagulhamento para essa região é bem legal. Eu gosto de trabalhar nessa região aqui com a caneta ou com o Smart Infusion, né? Que é aquele... Vocês conhecem. Aquele tubinho que a gente põe os produtos aqui dentro e faz, então, o microagulhamento, tá? Ou a gente faz com a própria caneta, né, gente? Dá para usar na região perioral. Dá para trabalhar com o roller também, de microagulhamento, tranquilo. Mas eu gosto, por ser uma região geralmente mais curtinha, eu gosto muito de usar a caneta, né? A caneta daí com os cartuchinhos, eu uso ela nessa região aqui. A gente pode fazer, então, o drug delivery. Então, a gente coloca o produto ativo, que a gente tem um objetivo de resultado, que seja para manchas, que seja para melhora da qualidade dérmica, para rugas, enfim. Coloco o ativo e faço a aplicação da Smart Dermapen, tá? Então, eu acho que é bem interessante para estímulo de colágeno, junto com os fios, junto com o IPRF, junto com a hidratação, com ácido de hidratação, com as mesclas ou com o próprio Skin Booster, tá? E aí, então, depois dessa etapa, a gente começa a entrar nas alternativas mais invasivas, digamos, né? De algumas situações. Então, por exemplo, às vezes a gente faz todo um tratamento dessa região, melhorou, tá super bonito, faz o lábio do paciente e o paciente fala assim: nossa, Natália, a minha pele melhorou, mas eu fiz o lábio, eu tô me sentindo mais velha, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, porque a pessoa fala e o lábio cobre muito. E se eu fizer o preenchimento labial de uma pessoa que não mostra muitos dentes superiores, ele tende a cobrir mais ainda. E esteticamente não fica bonito. Então, existem algumas alternativas justamente para essa região aqui, mais cirúrgicas, que eu queria que o professor David falasse um pouquinho para nós do lip lift primeiro, né? Sim. Então tá, pessoal, assim, depois que a gente já viu todos os outros procedimentos e a gente não conseguiu ou não consegue um resultado bacana para aquele caso, ou não vai conseguir solucionar a queixa principal do paciente com determinados procedimentos não tão invasivos. Depois que o CFO lançou aquela resolução 198 e a gente conseguiu definir a ROF como uma especialização na odontologia, começou a parte cirúrgica da harmonização facial. Então, a gente tem várias alternativas cirúrgicas que o cirurgião dentista pode fazer para a gente conseguir melhorar os resultados nos procedimentos faciais, né? Então, uma delas é o lip lifting. Lip lifting, a gente consegue aumentar o volume do lábio superior, né? Com o envelhecimento ele vai afinando, a gente vai aumentando o espaço da base do nariz ao vermelhão do lábio. Então, o lip lifting é um procedimento cirúrgico ambulatorial.
Então, ele tem várias indicações e vários tipos de incisões para a gente conseguir levantar ele por inteiro ou só o arco do cupido. Então, depende muito da avaliação que a gente faz com o paciente, né? Então, é uma cirurgia que a gente faz uma anestesia local, remove uma parte do tecido e faz a sutura. Faz uma sutura em duas etapas, intradérmica e externa, para a gente não ter a cicatriz. É uma cirurgia que a gente pode dizer simples, né, com um resultado muito satisfatório, mas a gente tem que ser bem indicada, né? A gente tem que ver a quantidade de exposição que o paciente faz, tudo bem certinho, né, em relação à exposição dos incisivos centrais em repouso ou não, né? Então, todos os procedimentos cirúrgicos têm a indicação. E a gente tem também um algoritmo que a gente faz, que tem pacientes que apenas o lip lifting não vai solucionar. Então, a gente associa o lip lifting e o procedimento. Sempre primeiro o procedimento cirúrgico e depois a gente só refina com o preenchimento, né? Ou tem pessoas que só o preenchimento faz, ou só o lip lifting funciona. Então, a gente precisa de uma avaliação específica do paciente, né? Então, para a região de lábio superior, quando o lábio é muito fino, né, e o paciente, ao sorrir, não expõe os incisivos centrais, a solução não é o preenchimento, e sim o procedimento cirúrgico para a gente elevar, diminuir esse espaço entre a base do nariz e o vermelhão do lábio, para depois a gente fazer o delineamento do lábio, né? Assim a gente consegue um resultado satisfatório para o paciente e ele vai ficar muito satisfeito, quase todo mundo fica 100% satisfeito com esse tipo de procedimento. Sempre pergunto assim, doutor, e a cicatriz? A cicatriz é praticamente imperceptível, a cicatriz não fica. Se a técnica é bem executada, né, se o paciente é bem instruído, faz o pós-operatório bem certinho, a sutura bem realizada, a cirurgia fica imperceptível a cicatriz. Em 10, 15 dias a gente vê só um vermelhinho assim lá dentro do nariz, passou 20, 30 dias não tem cicatriz nenhuma mais, né, mas tudo tem a sua indicação. Então, sempre a principal parte dessa cirurgia é a paciência na hora da sutura. A sutura é o principal, eu acho. O diagnóstico e depois a sutura, né? Porque acontece muito, se a gente às vezes faz correndo e não quer fazer a sutura correta, é uma região que a gente movimenta muito, então acontece da decência da sutura. Se a sutura solta, daí vai ficar um espaço, daí sim vai ficar cicatriz. Se a gente conseguir deixar bem fechadinho, a cicatriz fica imperceptível, né? Então, tem que ter uns cuidados em relação à inervação da região, a vascularização da região. Isso aí nós todos temos conhecimento anatômico certinho para poder fazer essa cirurgia com toda tranquilidade. Tá bom, pessoal? E dessa região do cantinho da boca, como a gente falou antes, tem algumas pessoas que talvez não estavam, então a gente falou assim, né? Eu gosto de incluir nos protocolos de toxina, quando eu vou fazer um planejamento de toxina para os meus pacientes, eu gosto de já incluir essa aplicação aqui do cantinho, tá? Do músculo abaixador do ângulo da boca. Porque o músculo abaixador do ângulo da boca é o que puxa o cantinho da boca para baixo. Então, eu explico isso para o paciente na primeira consulta que ele vem e eu já sugiro, olha, eu acho legal fazer preventivamente. Geralmente, o que eu faço? Eu incluo, nem que seja como um mimo para o meu paciente, aquele ponto, porque eu aqui na clínica eu trabalho por regiões, né? E tem vários orçamentos de acordo com a dose da toxina. Então, no meu caso, eu faço assim. E como aqui é uma dose pequena, eu ofereço para o meu paciente isso numa primeira aplicação. E aí, assim, não sei se eu tenho algum paciente que depois de eu ter oferecido, deixou de fazer. E alguns que eu já ofereci de cara a fazer e eu nem precisei dar de presente para o paciente aquele ponto e ele já entendeu que era importante e já começou a fazer, tá? Preventivamente. Então, isso é bem importante. Porque o que acontece? Que eu vejo muitas falhas, às vezes, de colegas, alunos que nos trazem isso. Preencher, né? Tem o cantinho da boca caído, eles vão lá e preenchem sem fazer a toxina. Aí faz o preenchimento, fica legal no primeiro momento. Se o preenchimento for dérmico, a tendência é que ele comece a pesar. Então, quanto mais preenchedor eu colocar aqui, mais pesado vai ficar. E se ele tem um músculo muito forte puxando para baixo, a tendência é que ele puxe, aquele peso que vai ter de preenchedor vai puxar cada vez mais para baixo. Então, a gente só piora a situação. A gente melhora no primeiro momento e em seguida fica ruim o resultado. Então, assim, sempre que for preencher, agora a gente está falando da comissura, né? Do cantinho da boca.
Então, sempre que for preencher, fazer a toxina primeiro. Sempre que puder, fazer a toxina preventiva. O paciente vai fazer toxina do resto da face, faz a aplicaçãozinha ali também preventiva para melhorar isso, né? E aí, tá, Natália, mas eu fiz a toxina, preenchimento. A minha dica é fazer preenchimento MD Codes, né? Aqueles pontos do MD Codes mais profundos, para a gente volumizar aquela região e não deixar muito superficial. Além de ficar aparente, porque a gente movimenta muito, a tendência é dar um peso maior. Então, não gosto muito de preenchimento dérmico aqui nessa região. E ainda, não. Bom, fiz isso, fiz toxina, fiz o preenchimento, mas esse meu paciente, isso não foi suficiente, né? Que outras alternativas a gente tem? Então, eu queria que o Dave falasse um pouquinho sobre o Smile Lift, Corner Lift, são várias formas de chamar, né? Essa questão da parte cirúrgica, da correção do sorriso triste, que chamam, ou sorriso invertido, cada um dá uma denominação. Isso aí, às vezes, nem pessoas jovens têm essa questão mais genética, porque é o formato da boca da paciente mesmo e ela é insatisfeita com isso. Né? Às vezes, por mais, dependendo, e quanto mais preenchimento a gente vai colocando, como a Natália disse, vai pesando. E a gente está tratando de forma paliativa isso. Né? E o paciente quer uma coisa mais como se fosse definitiva, entre aspas, porque mesmo cirurgicamente vai passar o tempo e ele vai cair de novo, porque nenhum procedimento estético da face vai dar um pause no nosso envelhecimento, a gente vai parar de envelhecer, tanto cirúrgico como não cirúrgico. Então a gente tem essa alternativa que é o Smile Lift ou Corner Lift, que a gente faz duas pequenas incisões no cantinho da boca, como se fosse um formato de triângulo invertido. Todo mundo tem medo da cicatriz, né, dessa região. Então, eu digo, a gente faz a incisão nessa região e a gente faz uma divulsão do tecido, faz um relaxamento desse tecido para a gente, na hora depois que faz a incisão, na hora que a gente faz a sutura, a hora que a gente está falando, não dá decência nessa sutura. A gente faz um relaxamento da pele depois. E o segredo para a cicatriz, que todo mundo tem medo de fazer essa cirurgia, ou até os pacientes ou tem medo de indicar porque o paciente não vai querer, o segredo está na sutura. Né? Se a gente fizer uma sutura apertada e ficar a marca vertical ou não fizer a sutura intradérmica, vai ficar a cicatriz. Agora, se tiver todo cuidado, fizer, como é que eu vou falar da nossa sutura? Vai ter que fazer nosso curso para aprender nossa sutura, né, Natina? A gente tem técnicas de sutura, que a gente faz a sutura intradérmica, ou às vezes se o aluno tem dificuldade de fazer sutura intradérmica, a gente tem uma alternativa que seria uma sutura mista, que a gente faz uma parte dela intradérmica e outra parte pegando a comissura do lábio, que daí não fica cicatriz. Então a gente tem alternativas para dependendo da habilidade cirúrgica ou não do aluno, né? Aos poucos vai pegando mais habilidade, vai melhorando a sutura, mas a gente tem alternativas para ninguém ficar sem fazer. É uma cirurgia que tem bastante resultado, todo mundo gosta de fazer, depois que faz, os pacientes ficam super satisfeitos e realmente ela eleva mesmo o canto da boca. O sorriso fica lá em cima. É uma alternativa bem bacana que dá para fazer sem medo da cicatriz, tá, pessoal? E tu tinha falado que tinha outras alternativas novas de técnicas cirúrgicas para essa região. Fala aí para nós. Essa região aqui, a região perioral, a região do lábio, eu acho que é uma das regiões que mais a gente trabalha, né? Então, já tem 3 tipos de cirurgias, de microcirurgias estético-funcionais da região perioral aqui, né? Que seriam o lip lifting, o corner lifting, né? E tem as queiloplastias. Queiloplastias seriam aumento de volume labial, diminuição do volume labial e recontorno ou remodelação do lábio cirurgicamente. Então, isso daí é um assunto mais complicado. As cirurgias são cirurgias mais demoradas e mais delicadas, mas são possíveis de fazer. Não é como se fosse para a gente diminuir o lábio, a gente vai remover a parte interna da mucosa do lábio e fazer a sutura para dentro. Mas é uma coisa assim, isso aí depende como eu digo, a estética é subjetiva. Tem pessoas que gostam do lábio grande, que querem preencher, e tem pessoas que têm lábio volumoso e querem tirar. Né? Então é uma alternativa, né? Para diminuir o volume labial. E para aumentar o volume, principalmente do lábio inferior, ele daí vai puxar o lábio e vai fazer a incisão lá embaixo. Ele everte, né? Everte o lábio cirurgicamente. Né? Então, e o recontorno labial é um pouquinho mais complicado, é difícil eu ilustrar na live. Então fica com um gostinho de quero mais aí para
mas são alternativas que têm cirúrgica para quem quer um resultado mais definitivo. São cirurgias mais delicadas, a gente tem que ter um certo treinamento, né? Um conhecimento um pouquinho mais aprofundado da parte cirúrgica e mais destreza manual que todo cirurgião dentista tem, né? Então, são coisas que a gente consegue fazer e mais definitivo. Porque, tem pessoas que o ácido hialurônico às vezes reabsorve muito rápido, né, Nath? Então, você quer tem que estar fazendo... Então, é uma alternativa que vem para somar, né, esse arsenal de tratamentos que a gente tem para essa região, tá bom? Isso. Então, assim, gente, outra coisa que eu queria falar, o Dave falou que ele tá de férias, mas funcionou super bem aí, né? Deu certo, funcionou super bem, a gente tava com medo que não ia funcionar a internet, mas ele tá de férias, mas no meio das férias dele, ele vai vir aqui na minha clínica amanhã para atender uns pacientes. Então, se vocês tiverem algum assunto específico que vocês achem legal, que vocês têm dúvidas, que vocês queriam que a gente falasse para vocês, a gente pode gravar uns stories respondendo. A gente grava juntos amanhã aqui, né? Então, mandem pra gente, mandem aqui agora na live, aproveitem que a gente tem uns minutinhos ainda, ou mandem no direct depois. Algumas ideias, algum assunto assim, Natália, queria muito que vocês falassem de tal coisa, né? Aí amanhã a gente vai tentar achar uma brecha nos atendimentos dele para a gente conseguir fazer alguns stories respondendo algumas perguntas de vocês, porque eu acho que fica mais interativo, né? A gente pode responder daí amanhã aqui. Isso aí, amanhã a gente vai vou dar um pause nas minhas férias e até Novo Hamburgo. Eu tinha que atrapalhar as suas férias, né? Amanhã é dia de cirurgia, temos bichectomia, tem alectomia, né, Nath? Amanhã vamos gravar umas coisas ali também, tudo para melhorar essa nossa comunicação junto para vocês aí. Tem muita novidade que vai entrar esse ano, essa nossa parceria que já vem de longa data, né, Nath? Então, tem muita novidade. Quem gosta de tem várias coisas. Aí, a gente vai gravar vídeos amanhã também, né? Quem gosta amanhã no dia tem que ter 48 horas, mas vai dar tudo certo. Amanhã vamos ter que se virar nos 30 aí. Isso aí. Certo, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. E também mandem ideias de assuntos para as próximas lives. Vamos ver se a gente coloca uma caixinha amanhã, então, aqui com algumas ideias. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para nós, que a gente tenta gravar amanhã aqui para vocês também e colocar na página. Certo? Beijos. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal.